Olá pessoal, espero de coração que todos vocês estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. No vídeo de hoje nós estaremos comentando o Livro dos Espíritos, dando continuidade aos nossos comentários. Mais especificadamente, estamos no capítulo 2, da quarta parte, último capítulo do livro, que correspondem às perguntas de 958 até a pergunta de 1019. Em suma, estaremos aqui falando a respeito das penas e das alegrias futuras. Sugerimos então que você pause o vídeo, faça a leitura dessas perguntas e das respostas ditadas pelos espíritos superiores e depois volte para cá para que juntos possamos finalizá-las. Na certeza de que Deus é amor, vamos então estudar para cada vez mais aproximarmos dele? Bom, no vídeo anterior nós estávamos falando a respeito das penas e das alegrias da vida presente. Esse capítulo agora ele vem nos falar da vida futura, que é algo que o Espiritismo vem justamente desmistificar e trazer à tona. O principal objetivo do Espiritismo é dar-nos a certeza da vida futura, por meio da razão, por meio da reflexão, em nos acalentarmos os nossos corações, como, por exemplo, perdemos um ente querido, vemos alguma injustiça social e etc. Nesse capítulo, os espíritos superiores nos destacam: o nada não existe. A individualidade se conserva após a morte do corpo físico. Então, olha que interessante. O fato do nada não existir já desmistifica aquela ideia de que morreu, acabou tudo. A nossa consciência, a nossa razão, ela repele essa ideia do nada. Ah, acabou. Mas o que isso significa? Não faz nenhum sentido. E o segundo ponto seria que a individualidade, ela se conserva porque se misturasse tudo ou não se fosse conservado, do que adiantaria então desenvolvermos? Do que adiantaria os nossos esforços? Do que adiantaria as dificuldades que passamos na vida? Entendem? Se temos um corpo, temos uma característica dada a nós e confiada a nós, ela vai prevalecer. Mas de uma forma que talvez para nós é difícil de entendermos, mas o que prevalece é a nossa essência. E que, convenhamos, cada uma tem e é muito bela, e que deve se expressar no mundo. Eles continuam: no momento da morte, a dúvida prevalece aos céticos, o temor prevalecerá aos culpados, e a esperança prevalecerá aos seres de bem. Olha que interessante isso, né? Então, no momento da morte, os céticos vão ficar na dúvida: será? Os culpados vão ficar temorosos. Mas aqueles que fizeram o bem terão esperança de que, ao observarem na vida, vendo que tudo é cíclico, terão e se confortarão de que tudo que fizeram era por um propósito maior. Eles continuam: como pode haver céticos se todos trazem consigo a intuição de uma vida futura? Eles respondem: orgulho. Porque todos nós realmente temos algo dentro de nós que nos bloqueia a ideia de que morreu, acabou. Mas, por orgulho, nós podemos abafar essa ideia e falar: morreu, acabou tudo mesmo. E realmente, quantas vezes nós tínhamos intuições de algumas coisas e nós somos orgulhosos não querendo admitir que aquilo seria uma verdade? Quantas vezes, não é mesmo? E eles continuam: a punição, que muitas das vezes nós falamos de uma pena futura, nada mais nada menos do que um resultado de uma infração da lei. Deus não é caprichoso no seguinte sentido: você vou tratar assim, você assim. Não, ele é justo. E tudo no universo é regido por leis. Então essa punição nada mais nada menos do que uma consequência de uma lei que existe. E é o desvio dela que gera a punição. E aí eles falam: Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Ele traçou um limite. E as enfermidades, muitas vezes, são consequências desses excessos. Então, nada mais nada menos do que uma punição é aquele desvio da lei do Dharma. Lembram? Dharma e Karma. O Dharma é a linha do bem que todos nós devemos então fazer. Mas olha que interessante, se não pensássemos em reencarnações, se não pensássemos em uma nova oportunidade, uma nova chance, essa punição poderia ser injusta. Como que poderia me punir se eu fui criado simples, ignorante e não sei o que eu faço? Entendem? Mas sempre uma nova chance. Por quê? Para que a nossa consciência se expanda e a gente cada vez mais se aproxime dele. Por que não fomos criados então já próximos dele? Que mérito nós teríamos? Deus, na sua sabedoria, nos confiou essa tarefa porque ele sabe a importância e o valor que o mérito tem. E aí eles continuam, e eu acho isso muito interessante.
Nós fazemos os causadores da nossa felicidade, nós somos os causadores da nossa felicidade ou infelicidade futura. Muito similar ao que acontece no nosso presente. E eles fazem uma analogia muito interessante, que é o do pai que fornece ao filho todas as ferramentas, um solo fértil, sementes, explica para ele o que ele deve fazer e vai então embora. E confia então aquele filho a tarefa de semear, de plantar e de cuidar dessa terra. Se ele fizer isso, a sua plantação estará muito bem. Se ele não fizer, passará fome. Só que uma questão bem interessante com relação a essa analogia. Deus sempre nos dá as chances. Nessa analogia, por exemplo, suponhamos que o filho não tenha plantado. Chegou na sua velhice, vai passar fome e morrerá. Mas essa analogia, ela esquece de lembrarmos que o filho voltará novamente. E o pai sempre fornecendo ali os instrumentos, o solo fértil, as sementes. Ou seja, Deus, se ele é absoluto e supremo e bondoso, não tem como ele não nos fornecer novas oportunidades. Lembre-se, é impossível que haja um absoluto extremo, porque se existir um absoluto extremo, não tem como existir o absoluto do bem. Entendem isso? Porque se existir um máximo de maldade e existir esse máximo de bem, eles são relativos. Agora, se existe o absoluto do bem, não tem como existir o absoluto do mal, entende? Então, se Deus é absoluto, ele está acima de tudo e de todos. Esse é o absoluto. E para ele não existe referenciais no seguinte, depende. Não, ele é absoluto. E para ser absoluto, é necessário que ele seja absoluto em justiça, em bondade, em fraternidade. Entendem? É o ponto de máximo. É o ponto de que fora disso, não tem como falarmos de absoluto. Porque se ele não fosse, absoluto não seria. Sei que é um pouco complicado pensarmos nisso, mas convém tirarmos depois um momento e pensarmos o significado que a palavra absoluto tem. Entendem? Porque se ele é absoluto em todas as virtudes, não existe nada acima dele. E, consequentemente, é necessário que ele seja justo. E aí eles comentam: inveja, pesar, ciúme, raiva, desespero, remorso e ansiedade nada mais nada menos do que são sofrimentos que os espíritos inferiores passam. Inveja, desejar algo que nós não temos. Pesar, ciúme, de falar, nossa, aquilo poderia estar acontecendo comigo e não está acontecendo. Raiva, desespero, remorso, ansiedade. Então, se esses sentimentos ainda nos assombram, é nota de inferioridade. Nós devemos fazer o quê? Negá-los? Pelo contrário, devemos procurar ajuda, uma terapia, e de buscarmos conhecermos a nós mesmos e entendermos por que esses sentimentos estão nos aflorando. E aí eles falam: o suplício por querer algo que não teremos gera a fresta onde nós seremos então explorados. Em outras palavras, lembra que nós vimos em vídeos anteriores que pelos nossos defeitos nós somos explorados? Lembram disso? Então é através desse raciocínio que nós devemos lembrar, quando nós desejamos algo que nós não podemos ter, quando nós queremos ser alguém que nós não somos, quando nós não assumimos o nosso papel, isso gera todos aqueles sentimentos. E nós devemos ter fé de entender que se fomos criados assim, é porque há um propósito. E que todos, sem exceção, há uma mensagem, possuem uma mensagem a entregar para a vida. E aí eles comentam: o bem sempre é bem, qualquer que seja o caminho que ele conduza. Ou seja, isso é uma questão formidável do Espiritismo. O Espiritismo não vem dizer que o Espiritismo é a única salvação, mas uma das salvações. E eles destacam: o bem sempre é bem, qualquer que seja o caminho que ele conduza. Imagine uma pirâmide, a pirâmide lá do Egito. Várias faces, mas todas elas estão convergindo para o mesmo ponto. Então são vários caminhos para chegar no mesmo lugar. E eles comentam: o Espiritismo é um caminho, mas isso não significa que seja o último. Só por meio do bem se repara o mal. E isso é uma questão muito interessante em que ele fala: estou arrependido. O arrependimento já é algo que já elimina toda e qualquer atitude ruim que eu tenha feito? Não, o arrependimento é o primeiro passo. O segundo passo é fazer o bem. O bem é o único meio de aniquilar o mal feito. Então, se nós fizemos algo a alguém e nós não gostamos, reprovamos a situação e queremos fazer algo melhor, é fazermos o bem àquela pessoa. É darmos uma segunda chance, tanto para nós quanto para aquela pessoa. E sermos uma pessoa diferente.
E aí eles comentam: o mérito do sacrifício é fazer o bem em vida. E não, tipo, eu tô pra morrer, então deixa eu fazer um testamento deixando todos os meus bens para a humanidade. Isso não é meritório. Um- Tem uma certa parte, eles explicam, tem uma certa parcela, mas isso é um pouco que, tipo assim, você guardou a vida toda, foi um pouquinho egoístinha ali, né? Guardou a vida toda, aí no momento que não precisou, você doou. Ele falou que o único sacrifício válido é aquele que é feito em vida. Então convém a nós pensarmos os sacrifícios que nós fazemos em vida. E não é só o sacrifício financeiro, mas é o sacrifício pessoal, é o sacrifício no trabalho, é o sacrifício na família. Quantas vezes hoje nós não estamos abrindo mão de talvez estarmos perto das pessoas que nós amamos, de estarmos junto daquelas pessoas que são importantes para nós, de fazermos o sacrifício do nosso trabalho para ensinarmos aquele colega novo que chegou. Entendem? Convém a nós pensarmos um pouquinho sobre isso. E aí eles falam: tudo no universo é regido por leis e não por caprichos. E a duração dos sofrimentos está necessariamente ligado com o tempo necessário para que cada um se melhore. Os sofrimentos e as durações, portanto, mudam à medida que o espírito se progride. Então, às vezes, é necessário um certo tipo de sofrimento, e à medida que nós vamos evoluindo, esses sofrimentos eles vão se tornando cada vez mais sutis até se desaparecerem. E eles falam: a bondade de Deus é nada mais, nada menos do que uma negação de condenação perpétua. Como falar de bondade se nós pensarmos em que você fez algo, então está reprimido para o resto da vida? Isso é impossível, não tem como pensarmos nisso. Então Deus é bondoso a partir do momento em que Ele nos oferece uma nova chance, um novo dia, uma nova vida. E aí eles comentam: o castigo, nada mais, nada menos do que uma consequência natural do desvio do caminho do bem. E o objetivo não é punição, e sim reabilitação. E, consequentemente, eles nos esclarecem. Portanto, não há céu ou inferno em lugares físicos. O planetinha céu, o planetinha inferno, ou lugares no espaço destinados a isso. Não. Mas que o céu e o inferno estarão na consciência de cada um mediante das ações que nós plantamos e estamos fazendo. Convém a nós pensarmos que se nós queremos então alcançar os céus, devemos então ter esforço e dedicação para elevarmos a nossa consciência a patamares cada vez melhores. Assim, quando nós pensarmos a respeito dessas penas e das alegrias futuras, devemos lembrar que nós vamos morrer conforme nós vivemos e que o amanhã não será diferente daquilo que nós fazemos hoje. Então, se amanhã queremos o bem, hoje eu devo estar fazendo bem, sem olhar a quem e sem pedir nada em troca. Um beijo no coração de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal.